Ó amargas recordações, que solidão, que tristeza. A vida para mim já não tem sentido. A angústia habita o meu mundo, mas este marulhar das ondas acalenta-me, anima-me, ressuscita-me. A manhã está vestida de amor. Os peixes amam-se, os caranguejos amam-se, as moscas amam-se, até os caracóis se amam. Só eu é que amo em sonhos, rebolando solitária no leito vazio, nestas noites frias de junho, enquanto meu marido se esfrega sobre 1000 tatuagens, noite aqui, noite ali, semana aqui, semana acolá. O mais doloroso é que há uma mulher que tem a cama aquecida a cada noite, pois o marido vagueia por todo o lado, terminando a noite lá, onde dorme até o nascer do sol. Todas as outras recebem as sobras, mas comigo ainda é bem pior. Passam já 2 anos que eu espero minha vez, mas ele não vem. Sou a melhor cozinheira, cada dia faço o máximo para agradar, e quando chega o meio-dia, prova minha comida e diz logo que não tem sal, não tem gosto. Balada de Amor ao Vento, da autora Paulina Chiziane, será um dos livros cobrados no vestibular da FUVEST 2026, para entrar na nossa tão querida e desejada Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Purita, professor do curso Anglo, e sou o apresentador dessa primeira temporada do AngloCast. E aqui comigo hoje está o nosso muitíssimo querido professor Maurício. Oi! Que bom. Valeu, professor. E aí, vamos lá? Vamos falar da Paulina Chiziane, então? Vamos, que nós já estávamos aqui bem animados falando da Paulina antes de começar a gravar. E dessa literatura africana em geral. Maravilhosa. Que também, você sabe, a gente falou aí em alguma outra ocasião o quanto que essa lista da FUVEST toda voltada para mulheres é uma espécie de reparação. Eu tenho uma sensação muito parecida com relação à presença da literatura africana no sistema educacional brasileiro, né? Essa obrigatoriedade, a forma como isso está sendo introduzido. Será que a gente pode dizer que a gente chegou num ponto de evolução, se é que a gente pode chamar assim, em que a gente entendeu que para conseguirmos fruir, né, da nossa brasilidade, para conseguirmos entrar em contato com aquilo que somos na essência, a participação da África é fundamental. Sim. Quer dizer, nós temos um país com 54% da população negra, meio ridículo até a gente continuar baseando a nossa vida, como eu sinto que a gente fez até agora, nas perspectivas ocidentais, nas crenças né? Eu fico sempre pensando no nosso berço na Grécia Antiga, sabe? Tudo isso que de alguma forma rege o nosso comportamento e as nossas atitudes, sem levar em consideração tudo que a gente tem de africano, tudo que chegou até nós, que está impresso, que se tentou apagar e que agora, finalmente, né, decidiu se resgatar. E é assim que se resgata, né? Na escola, fazendo o aluno ler, mostrando para ele um mundo completamente diferente daquele que ele está acostumado e que, ao mesmo tempo, fala sobre ele. Afinal, a África está em nós. Então, muito legal, acho que essa presença da Paulina aqui como representante este ano, já que isso tem acontecido já faz algum tempo, né? E esses autores mudam, às vezes de Angola, às vezes de Moçambique, na maioria das vezes homens, né? E agora a FUVEST trouxe a Paulina, que já tinha aparecido na Unicamp, para fazer parte desse grande hall de mulheres maravilhosas que compõem essa lista da FUVEST 2026. E você sabe que já fazem aproximadamente 20 anos que foi aprovada a primeira lei que torna obrigatório o ensino de literatura africana nas escolas, né? E vai lentamente chegando nas universidades, como a gente conversava, depois na escola e o vestibular, né? E eu acho que chegou, né? Chegou. Quer dizer, apesar de todas as constantes, às vezes, os constantes retrocessos que a gente vive, nós percebemos aí que, de alguma forma, e por estarmos aqui nessa tarde falando sobre isso fica mais claro, que isso é algo que está estabelecido e que está em funcionamento. Tem autores africanos na Unicamp, tem autores africanos na FUVEST, autores africanos podem ser referidos aqui e ali, ainda que sutilmente, no Enem. Então, isso, de fato, ainda que na marra,
que bom, algumas coisas precisam ser na marca e funcionam muito bem. E isso, de alguma forma, está incorporado nas preocupações dos estudantes, né? No horizonte dos estudantes. Acho que isso é algo a se aplaudir. Perfeito. Bom, Balada de Amor ao Vento narra a história de Sarnau, uma mulher que vive em uma aldeia no sul de Moçambique, e seu relacionamento com Mwando, um homem que a cativa e depois a abandona, expondo as complexidades e desafios da vida amorosa e social em um contexto africano marcado pela poligamia e tradições. Moçambicana, nascida no subúrbio de Maputo, Paulina Chiziane iniciou, mas não concluiu, o curso universitário de Letras em Linguística. Com uma atuação política destacada em seu país durante o período da independência, a autora se afastou da política e passou a se dedicar à literatura, passando a viver na província de Zambésia, para onde se retirou ao se afastar da política. Primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, foi também a primeira mulher africana agraciada com o Prêmio Camões. Bom, professor, vamos começar com você contando um pouco dessa obra pra gente? Vamos. Na sua apresentação eu já fico quase emocionado, porque me parece que a Paulina é de fato uma força da natureza, né? Como você disse, a primeira mulher africana, a primeira mulher negra a receber o Prêmio Camões. Quer dizer, isso é uma espécie de consagração entre, pelo menos, a comunidade lusófona, né, no mundo, né? E é também a marca muito significativa da voz de uma mulher negra. Afinal de contas, quem poderia falar melhor dos desafios de uma mulher no sistema da poligamia, né, do cotidiano dessa realidade tão diferente da nossa, se não uma mulher negra? Uma mulher que tem no seu sangue todas essas tradições e que convive com essas tradições até hoje. Então, Paulina não só é a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, como Balada de Amor ao Vento é este romance. Quer dizer, a FUVEST escolheu a dedo, né? Ela está oferecendo a oportunidade da gente entender como que na década de 90, o que eu chamo de ontem, uma mulher teve pela primeira vez a oportunidade de publicar um livro seu naquele país. E o que essa mulher tem a dizer? Sobre o que esse livro fala? Então, como Purita anunciou, Sarnau é o nome da protagonista. E essa mulher vive em Maputo, num bairro chamado Mafalala, que é um bairro que a gente pode associar a uma comunidade, um bairro muito numa periferia, muito simples. E lá, velhinha, ela resolve contar a sua história e, de alguma forma, ir revelando como é que ela chegou ali e tudo pelo que ela passou. Então nós vamos acompanhar essa balada, né? Essas idas e vindas e esse vento, quer dizer, numa relação muito forte com a natureza. Ela vai nos contar como conheceu o Mwando, né? Sei lá como dizer esse nome, Mwando, que é a figura masculina central, que ela conheceu ainda adolescente, de quem engravidou uma primeira vez, mas perdeu esse bebê. Depois se casou com uma outra figura, que é Nguila, que seria um herdeiro da família Zúcula, uma família tradicional que mora um pouquinho mais para o norte do país, mas ainda na região sul, mas mais afastado de Maputo, que é a região conhecida como Mambone, onde a maior parte da história se passa. E todas as idas e vindas dessa relação dela com esses homens, com o Nguila, seu marido, que tinha outras 14 mulheres, como é normal nesse esquema, aproximadamente 15 mulheres para cada homem. E aí nós estamos falando de uma família nobre, né? De uma comunidade ali que conseguiu manter viva muitas das tradições antigas de Moçambique, antes mesmo da chegada do português lá. E é um mergulho nesse universo folclórico, trazendo mitos pertencentes a essas crenças africanas, comportamentos, rituais de casamento, de nascimento, de separação, de morte. Então, é todo um universo que se revela na história aparentemente banal, das idas e vindas, da balada de amor ao vento entre Sarnau e Mwando, que não sei se eu devo contar tudo e exatamente como isso acaba e onde isso nos leva, mesmo porque o livro, de certa forma, já te diz, né? Que isso acaba com a Sarnau velhinha, morando em Maputo, no bairro Mafalala,
decidindo contar essa história e ao mesmo tempo se questionando. Será que essa história vai interessar a alguém? Ela se pergunta. Será que os desafios de uma mulher, afinal tão óbvios e vividos por tantas de nós, mereceria espaço num livro? Interessante, porque esse questionamento é meio retórico e a gente está falando aqui, puxa, esse livro abriu uma possibilidade de voz para a mulher negra moçambicana. Pela primeira vez, uma mulher pôde falar o que queria dizer sobre tudo isso que se vive naquele lugar. Professor, e à luz disso, então vou já começar perguntando qual que é a importância da Paulina Chiziane nesse contexto da literatura, tanto moçambicana quanto lusófona. Eu acho que a Paulina inaugura uma voz realmente nova. Eu acho que eu posso dizer que ela tem esse caráter pioneiro em muitos aspectos. No primeiro deles, é por óbvio, por ser a primeira mulher a conseguir publicar um romance. Continuando isso, esse romance começou a percorrer o mundo, né? Paulina esteve várias vezes no Brasil, ela percorre muitos lugares, há muitos vídeos na internet que se referem a ela, em que ela fala, em que ela dá entrevistas, em muitos programas aqui no Brasil e também em Portugal e lá em Moçambique ou Angola. Acho que pode ser muito interessante dar uma olhada nisso. E isso foi fazendo com que ela ganhasse uma projeção cada vez maior, que a levou ao Prêmio Camões. Ela fez um famoso discurso, né, no dia em que ela recebeu esse prêmio, falando da necessidade de uma decolonização da língua portuguesa, né? E da substituição, inclusive, de alguns termos que marcam um comportamento preconceituoso, um olhar superior para o povo africano, né? Um predomínio de uma visão de mundo sempre branca e masculina. Então, eu acho que isso responde exatamente à sua pergunta: qual a importância dessa mulher no contexto do mundo lusófono e no contexto da literatura como um todo? Uma voz nova, que está sendo propagada, né, por meio dessa literatura que é tão fantasiosa muitas vezes e que ao mesmo tempo nos traz um retrato tão fiel de uma realidade que inacreditavelmente se mantém até hoje, a despeito das nossas opiniões, favoráveis ou não, porque essa é uma polêmica, viu? Eu já vou parar de falar. Mas, mano, agora tem que contar a polêmica. Quando eu começo a conversar com um amigo meu, eu sempre falo assim, calma que eu já tô acabando. O que eu ia falar da polêmica é sobre o posicionamento da Paulina em relação à poligamia, por exemplo. Porque, por óbvio, nos parece às vezes que assim, bom, a poligamia é uma prática machista e que deve ser combatida em qualquer instância e sempre. E há uma crítica em relação à poligamia. Não é verdade. Não é isso. Aliás, a Paulina tem um outro livro muito famoso chamado Niquete, uma história de poligamia, que a tornou conhecida, né? Porque, claro, não foi logo nesse primeiro romance que ela conseguiu essa fama que ela tem hoje, mas ela foi desenvolvendo esse trabalho, escrevendo muitas outras coisas, publicando mundo afora. Então, o Niquete, história de uma poligamia, deu a ela a pecha de alguém que defende a poligamia. Eu estive em Moçambique e numa sala dos professores, conversando com professores de português, tentando entender como é essa questão da língua, que é outra discussão que a Paulina coloca, né? E eu me lembro de perguntar para a professora, a senhora conhece a Paulina? A senhora gosta da Paulina? Qual a sua relação com a Paulina? E ela me disse com uma carinha meio sapeca e também muito respeitosa, uma maluca. E eu falei, como assim? Uma maluca? Uma maluca porque ela defende a poligamia. E ao mesmo tempo compreendendo que não é bem assim, né? A Paulina traz uma outra visão para a poligamia e mostra inclusive como a mulher pode, em algumas circunstâncias, se empoderar a partir desse processo, né? E o quanto isso está relacionado com a ideia de sororidade. Então, uma vez 15 mulheres ali unidas em torno de um único homem, tem condições de tornar a vida desse homem um inferno, eu te garanto. 15 ligadas. Mas aí, professor, então eu já vou aproveitar para perguntar, né? Como que o romance retrata esses impactos da poligamia na mulher moçambicana? Então, a gente tem algumas questões aí, né? Primeiro, nesse livro, vamos nos concentrar nele, senão a gente se perde. No Balada de Amor ao Vento, há muita competição entre as esposas do Enguila,
como eu disse, a Sarnal casou-se, né? Ela foi vendida por 36 vacas. O seu dote, né, nesse processo que a gente chama lobolo. Então o livro tá cheio dessas expressões, que são muitas vezes expressões que vêm da Xangana ou da Ronga, que são algumas das línguas praticadas em Moçambique. E esse processo do lobolo, que a gente poderia talvez entender como um dote, que é o momento da legitimação da união, ele envolve um pagamento. No caso da Sarnal, ela teve a sorte de ser escolhida por uma das rainhas para ser a filha do rei, do príncipe herdeiro. A filha não, a esposa do príncipe herdeiro, filho da rainha. E para isso eles pagaram 36 vacas. Essas 36 vacas, elas ficam na família da Sarnal, para que os irmãos dela possam pagar também para outras mulheres. E a Sarnal é a primeira esposa do Inguila. É importante ser a primeira esposa, porque é a esposa que tem mais direitos, é a esposa que vai provavelmente herdar uma grande propriedade, é a esposa que provavelmente será a grande rainha mãe do príncipe herdeiro, que deve ser, pelo menos, imagina-se que seja o filho dela, né? Então tudo isso dá um certo status. Agora, lidar com os ciúmes das outras esposas, lidar com o seu próprio ciúme. Tem uma cena incrível, logo no começo do livro, em que ela casada já com Inguila, e apaixonada, talvez esteja exagerando, mas interessada em fazer aquele casamento funcionar. Interessada em ser feliz, em ter uma relação estável, em se sentir amada. Então, o que acontece é que ela chega no quarto dela, depois de ter passado a tarde com uma das suas 15 sogras, e ela, lá no encontro com a sogra, caiu uma lagartixa dentro da roupa dela, que ela entendeu que talvez fosse um mau presságio. Sabe esse tipo de referência à crendice popular, à tradição africana? O livro está cheio disso. E quando ela chega, de fato, na casa dela, o marido está com outra mulher na cama deles. E ela toma um baque. É a primeira vez que aquilo está acontecendo. Ele está com outra mulher, ela precisa ir preparar o banho dos amantes. Veja você. E ela está enciumada e sabe que não pode ficar enciumada, que não faz parte do papel dela. O marido percebe que ela está chorando e a esbofeteia. Você pode acreditar nisso? Quer dizer, o marido percebeu que rolou um ciúme, que ela começou a chorar, que ela ficou mal, ele dá um tapa nela. E ela olha para outra mulher que se sente vitoriosa ao vê-lo batendo na sua mulher oficial, digamos assim, e ela percebe que a outra mulher está grávida, o que também muito a machuca, né? Então parece que a Sarnal tem na cabeça, e entrando em outro assunto, alguns princípios ligados à monogamia. Mas por quê? Aonde ela aprendeu monogamia? Ela aprendeu monogamia na reprodução dos costumes cristãos que chegaram a Moçambique pelo Vasco da Gama em 1498 e difundiram por meio de uma catequização jesuíta, que a gente conhece muito bem, né, aqui no Brasil, alguns costumes que deveriam ser seguidos. O país, eu diria, e acho que é disso que Balada de Amor ao Vento fala, está submerso nesse conflito entre cristianismo e tradições africanas até hoje. E a Paulina me parece perceber que o único caminho possível de desenvolvimento é a fusão dessas culturas, é a coexistência desses princípios, dessas formas de vida. Muito legal. Mas então eu já vou, talvez, não sei se eu vou me adiantar aqui no andar linear da obra, mas pensando aqui, você falou do posicionamento, talvez alguém diria polêmico da Paulina em relação à poligamia, vai falar desse debate ali, desse conflito entre monogamia e poligamia na personagem da Sarnal, e essa convivência das tradições africanas com as europeias de base cristã, mas vem pensando um outro conflito que é, existe uma resistência feminina representada nessa obra frente à poligamia? Existe, mas vamos por partes, porque eu queria contar o seguinte, bem rapidamente. A Sarnal, na primeira vez que ela ficou com o Mvando, como eu falei há pouco, ela ficou grávida. Acontece que o Mvando, tô falando assim, você tá sabendo quem é, Mvando, ele estava sendo educado para ser padre.
e, portanto, numa escola, dentro desse contexto cristão, né? E ele acabou sendo expulso da escola porque foi pego escrevendo uma carta de amor para Sarnau, uma vez que ele seria padre, obviamente ele não poderia se apaixonar por uma mulher, e ele foi expulso da escola. Uma vez expulso da escola, começou um relacionamento com ela, adolescente, como eu disse. Ela engravidou nesse relacionamento e ele voltou para casa dos pais. Os pais arrumaram uma outra esposa para ele, né, que teria alguma vantagem ali para a família. Ele se casaria com essa esposa na certeza de que teria uma relação monogâmica, que foi a relação que ele aprendeu ali na escola que ele frequentou. Quando ele foi dizer pra Sarnau, olha, não vai mais rolar nada entre nós, infelizmente, eu vou casar com outra pessoa, ela diz, puxa, mas eu tô apaixonada por você, eu tô grávida, e tudo bem, você vai casar com a outra pessoa, eu posso ser a sua segunda esposa, que tal? Eu posso ser a sua terceira esposa. Não tem problema nenhum pra mim. Quer dizer, ela tá completamente incorporada com a ideia da poligamia. E ele diz, de jeito nenhum, eu vou ter uma relação monogâmica. Eu não vou casar várias vezes, não vai rolar. E aí, mas diz que vai cuidar do filho, ainda assim, ela acaba perdendo essa criança, como eu disse. Só para você entender, primeiro, qual é o impedimento da relação entre Sarnau e Mivando inicialmente? O impedimento não é que ela é casada com outro, porque primeiro ela se relacionou com ele, né? Então, o impedimento é a convivência dessas duas culturas. O impedimento são as crenças que cada um traz na sua experiência pessoal e que, de alguma forma, acabam se tornando excludentes e de difícil coexistência. Uma vez que existe ao longo do livro uma insistência para que essa relação floresça, né? E, como eu disse, cheia de idas e vindas, entende-se que ou essa coexistência é tornada possível, ou encontraremos, né? Ou se encontrará, não estou incluído nisso, ou se encontrará uma forma de fazer com que a vida funcione respeitando os dois lados, ou vai ficar muito difícil que alguém seja feliz e que a violência seja contida. Então, acho que isso é importante. E aí, com relação à resistência, que foi o que você me perguntou, existe sim uma denúncia. Uma denúncia da quantidade de mulheres sem voz. Da quantidade de mulheres não alfabetizadas, né? Porque as mulheres só são alfabetizadas dentro da escola, aprendendo português, língua trazida pelo colonizador. Então nós estamos entendendo que a Paulina é essa voz. Toda vez que eu falo isso, eu fico emocionado pensando que ela conta a história das mulheres sem voz, sendo a voz que agora ela conseguiu que fosse ouvida. Então é quase como se o livro pudesse de alguma forma ser uma compensação, né, de todas essas mulheres caladas ao longo de muitas gerações. E acho que dar voz ao desejo, isso também é resistência. Quer dizer, a mulher não vai ser obediente àquele marido e tem que se conformar com a situação que lhe é apresentada. A mulher deseja fisicamente, sexualmente. A mulher quer ser amada. Quer dizer, uma mulher cujo marido tem outras 14, normalmente tem esse problema, né? Em outro livro, inclusive, ela fala da existência de assistentes sexuais para essas mulheres, para que elas possam ter o seu desejo reconhecido. Acho que isso é resistência. Entender que a mulher deseja e fazer com que esse desejo seja ouvido, considerado, numa sociedade absolutamente patriarcal, marcada por essa dominação, cuja representação mais evidente para nós, que estamos olhando de longe, é, por exemplo, a poligamia. Sim. Perfeito. E que vai entrar em conflito com essa religiosidade cristã, porque também tem como base a monogamia, como você falou, né? Pois é. E aí fica difícil, né? Porque me parece que, pensando na história de Moçambique, que ficou independente de Portugal só em 1975, quer dizer, eu nasci em 69, eu já tinha nascido quando rolou essa independência e agora está completamente assolada na corrupção, né? Muito descontente com a atuação da Frelimo, que é a Frente de Libertação Moçambicana, que foi quem fez a independência pela qual a própria Paulina lutou mesmo, né? Participou da luta armada. Eu entendo que... Peraí que eu me perdi agora, não sei como eu comecei essa resposta. O que a gente tava falando mesmo? Sobre a religiosidade cristã e como ela entra em conflito com essa base de tradição moçambicana, que tem muito a ver com poligamia, né? Então esse conflito de poligamia e monogamia, como está
dado ali. Não, mas isso aí a gente tava falando... Qual que foi a sua pergunta, a última? Vamos voltar? Vamos voltar. Já voltamos, né? Tá bom. Eu já entendi que voltamos. Então Quando eu falei me perdi agora, eu já entendi que vai precisar de uma palma. Vamos aproveitar a palma. Você acha que faz sentido eu refazer essa pergunta da religiosidade cristã? Não, eu acho que a gente deixou bem claro isso, não é? Tá. Quando a gente falou da história do livro mesmo. Tá bom. Quer dizer, dele ser cristão, dela Então eu posso seguir reto, né? Pode seguir reto. Tá bom. Mas o que a gente tava falando uma coisa legal, eu só perdi o fio. Porque você fez um gancho da pergunta dele de religiosidade. E aí Que você era- saiu do roteiro da próxima pergunta. Então acho que foi por isso que eu não... A gente falou de resistência aqui, número 4. Resistência feminina, rolou. Rolou. Aí não nada, o conflito com a religião cristã, mas a natureza você não falou. Eu pulei o da natureza pra pegar o gancho da religiosidade, mas... Porque eu achei que ia ser um corte meio brusco, do nada falar, natureza, simbólico. Pra depois voltar, entendeu? Mas se vocês acharam que não precisa dessa da religião cristã, eu tiro ela, volto pra natureza e a gente segue nessa ordem. Não, vamos falar mais da religião cristã, assim, que eu tô vendo que tá isso respondido aqui no meu roteiro, que eu respondi. Por exemplo, o cristianismo é imposição colonial, o padre é estrangeiro, o batismo é ruptura. Acho que isso é legal. Conflito entre a religiosidade ancestral moçambicana e a moral cristã, marcada por culpas, interditos, interdições do desejo. Quer dizer, contra tudo isso que essa mulher tá falando, entende? Então posso puxar... Porque aí, então, onde eu comecei a outra pergunta, a gente faz o corte e eu começo uma pergunta de novo de religião cristã. Isso, mas ele tava falando da religiosidade africana e Sim. da monogamia lá. Uhum. Sim. É legal você trazer... Tá, resgato isso. Resgatar e fazer a Tá bom, próxima. então eu vou fazer essa pergunta da religião cristã, aí depois que você responder, eu volto pro papel simbólico da natureza, Tá. que é a anterior, pode ser? Aí depois eu pulo e volto ali pro como o título do romance dialoga. Que a gente Pode também ser? meio já falou. Mas tudo bem, vamos puxar a conversa aí. Beleza, então. Então vamos lá. Só pensar como é que eu vou fazer, peraí. Você que vai começar, você que bate a palma. eu puxo. Tá. Então eu vou falar assim, bom, você falou desse conflito monogamia-poligamia, também desse conflito de tradição europeia, de tradição cristã e africana, e aí eu sigo aí, pode ser? Eu sugiro que em algum momento você enfie uma pergunta sobre a língua mais, porque acho que a gente falou pouco disso. Tá bom, pode ser, não? Sim. Beleza. Mesmo Então, que acho que vamos ter tempo, né? Fica tranquilo. Tá. então eu acho que eu vou fazer essa da religião, aí eu faço da língua, aí eu volto pro roteiro. Beleza? Vamos conversando. Então bora lá. Bom, professor, você falou desse conflito entre poligamia e monogamia como duas formas de estruturar as relações sociais e muito vinculadas a essa base cristã e a base de tradição africana. Bom, então eu queria saber assim, queria que você falasse um pouco mais como é que essa religiosidade cristã aparece em conflito com a tradição moçambicana no romance. Então, em primeiro lugar, vamos deixar claro que a religiosidade cristã, ela é religião do colonizador. Ela é religião do inimigo. Moçambicano não torce hoje em dia para time de Portugal, por exemplo. Moçambicano, quando ouve o português falado com outro sotaque, como é o nosso caso, fica em dúvida e pergunta primeiro, português? Até entender que você é brasileiro, e aí pelos brasileiros eles têm uma simpatia um pouco maior. Mas então, eu acho que essa imagem já é muito forte, né? O português é a língua do inimigo e o cristianismo trazido pelo português é a religião do inimigo. Então, por princípio, existe esse conflito. Agora, nós estamos falando... Vasco da Gama chegou lá e levou o cristianismo em 1498. Você concorda que é uma briga, eu diria... perdida, né? Eles falam português, isso é fato. As pessoas são alfabetizadas, 50% do país apenas alfabetizado, escreve em português. E sendo assim, pratica o cristianismo de um jeito ou de outro, aprende o cristianismo. Então eu acho importante a gente entender que não é que esse livro está vilanizando essa influência e dizendo que temos que dar um jeito de viver sem ela. Esse livro parte do princípio que não dá. E que precisamos dar um jeito de fazer com que essas tradições conversem e se respeitem e de alguma forma funcionem juntas, né? Então o livro prega essa ideia, né? Eu diria, aliás, que esse é o tema central do livro. A necessidade da convivência entre as tradições
africanas e o cristianismo trazido pelo colonizador. E acho que essa é uma percepção muito mais interessante do que, por exemplo, seria ter um livro apenas na defesa do resgate das tradições africanas. Não é só isso, mas é da compreensão de uma situação real que se vive nesse lugar e que precisa ser compreendida, arranjada e funcional para a vida de todos. Perfeito. E você começou comentando, né, de que a língua portuguesa é a língua do colonizador também, né? Uhum. E o livro é escrito em língua portuguesa, né? A gente tá falando de literatura lusófona, mas que, como você também já mencionou, tem muito desses traços das outras línguas faladas em Moçambique, né? Como que você diria que isso aparece no romance? Como isso significa no romance? Essa coisa da língua lá é incrível, né? Primeiro que nós fomos educados a vida inteira em línguas normalmente, né? Derivadas do latim. A gente tem o latim como referência, né? Eles têm um outro tronco linguístico que é o banto, né? E a partir daí, muitas línguas completamente diferentes umas das outras, ainda que derivadas do mesmo tronco, são criadas e desenvolvidas ao longo da história. Em Moçambique, atualmente, há 10 línguas aproximadamente faladas, que são distribuídas ao longo do território e muito diferentes entre si, a ponto de uma pessoa do sul não conseguir compreender uma pessoa do norte. Então, é comum você compreender que o único jeito, muitas vezes, de um moçambicano conversar com outro é por meio do português. Então o português se inseriu, né, também como um instrumento de colonização, de dominação. O português é essa espécie de arma por meio da qual a cultura cristã e todo o resto da visão de mundo ocidental dos portugueses, dos colonizadores, foi implantada no país. Isso é tão... pela minha experiência, os portugueses foram muito eficientes nesse processo, né? E é só olhar para o Brasil e pensar que eu não conheço comunidades falantes de tupi. Claro, sabemos que existem outras línguas praticadas no Brasil, evidentemente, línguas completamente minorizadas, mas no nosso cotidiano urbano, sobretudo, a gente não encontra com tanta clareza a presença dessas nossas línguas tradicionais. Acho que lá em Moçambique o mesmo acontece, diferentemente do que acontece na África do Sul ou na Nigéria. Então são países colonizados pelos ingleses e que mantêm uma outra relação com a língua, trazendo à tona essa língua ancestral muito mais fortemente do que em Moçambique. Então acho que existe no livro um pouco a fusão do português. Esse livro só poderia ser escrito em português, né? Eu procurei, inclusive, livros escritos em Xangana. Você chegar em Moçambique e perguntar numa escola: vocês ensinam Xangana para os alunos? Isso choca o professor. Isso é um tabu, né? Porque começa a já colocar de cara essa luta. Afinal, falamos português ou falamos Xangana aqui? Como é que nós vamos resolver essa questão? Somos da nossa tradição ou somos cristãos? Eu acho que esse é um conflito presente no dia a dia, na língua que você fala na mesa do jantar na sua casa. Então esse livro está repleto de termos em Xangana, termos em Ronga, né, como costuma ser comum na literatura moçambicana. A absorção desses termos que a gente aqui às vezes tateia para compreender e vai um pouco na marra pegando esse sentido. Mas tá aí uma demonstração concreta e material dessa fusão. Quando a gente, ao ler um livro desse, se depara também numa língua recheada de referências tradicionais, ainda que imposta e efetivamente difundida pelo país, transformada pela tradição africana que se faz ouvir pela voz da Paulina ao construir essa obra. Faz sentido? Faz sentido, acho que faz sentido. E eu vou puxar um gancho para algo um pouco diferente, mas que eu acho que dialoga bastante, sobretudo com uma imagem muito estereotipada, até de certa maneira, que se faz do continente africano, que é a questão da natureza, né? Como se fosse uma posição de natureza e civilização, né? O europeu e o africano. Mas a natureza tem um papel simbólico na obra, né? E eu acho que ia ser legal você falar um pouco pra gente disso. Vamos falar disso, porque é exatamente a mesma coisa, eu sinto. Quer dizer, a natureza
é o culto à natureza, né? Ouvir o que a natureza tem a nos dizer, entender que a natureza traz mensagens dos nossos ancestrais e de alguma forma nos comunica muito sobre o movimento do planeta, o funcionamento das comunidades. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que o culto à natureza apresentado no livro é outra forma de reforçar a tradição africana, de respeito a isso. Não é que eles sejam selvagens vivendo simplesmente na natureza, mas são pessoas que vivem numa relação mais harmônica com a natureza, né? Não apenas na sua preservação, mas na sua compreensão. O que a natureza simboliza. Então tem muitas cenas do livro, como a primeira relação sexual entre o casal principal, aqui ainda adolescentes, que a natureza festeja. A natureza participa e celebra. Então, no momento que eles rompem, também ela é ameaçada por uma cobra. E há sempre essa ideia, mas você está traindo a sua tradição, você está ameaçada por algo que significa o colonizador. Então, a natureza dá esses recados. E acho que isso é muito parte da tradição ancestral moçambicana, né? Penso aqui no Brasil, como a gente tem ouvido falar nisso, né? Penso, por exemplo, no Ailton Krenak, nessa história do futuro ancestral. O futuro só é possível se nos conectarmos com a nossa ancestralidade. É disso que o livro fala. E, desculpa repetir isso, mas me parece importante. Não se trata de negar a modernidade, a forma como vivemos hoje, nem tampouco a fusão que já ocorreu ao longo da nossa história. Não se trata de apagar tudo isso para nos debruçarmos sobre aquela ancestralidade, quase que pensando lá que nós éramos felizes e agora não somos mais. Não é isso. Se trata de pensar a realidade que temos hoje, levando em consideração a ancestralidade, incluindo essa reflexão e toda a tradição e a relação com a natureza que a gente estava mencionando na contemporaneidade, na forma como vivemos hoje. Eu acho que para nós brasileiros, quando lemos esse livro, a gente tem um pouco uma impressão de ingenuidade, sabe? Tem algo que sempre me incomodou, digamos assim, como leitor brasileiro, né, do século XXI, que é uma supervalorização da relação amorosa. Você percebe que estar numa relação amorosa, num casamento estável, amar e se sentir amado, é colocado num patamar fundamental, que eu tenho a impressão que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Que as pessoas podem optar por ficar sozinhas, a relação amorosa é um dos aspectos da vida, e isso me remete ao nosso romantismo, ao início do século XIX no Brasil, e nisso também temos a relação com a natureza apresentada no romantismo brasileiro. Então eu estou dizendo aqui que, de certa forma, aquela literatura ufanista produzida no Brasil pós-independência, no começo do século XIX, pode ser um pouco associada a essa literatura produzida lá pela Paulina, num contexto muito posterior, estamos falando da década de 90, mas em que ela traz elementos ligados a essa projeção romântica dos meus sentimentos na natureza, da natureza como tradução minha, né? Agora, eu acho importante fazer uma ressalva do quão fundamental é para uma mulher moçambicana estar numa relação estável. O quão esse status, né, da mulher, esse status civil, casada, solteira, viúva, é fundamental para que ela possa, de alguma forma, ter um espaço na sociedade, o que justifica a supervalorização do amor. Não justifica? Quer dizer, o relacionamento é tudo. Não só porque eu não acredito ser possível viver sem amor, mas porque eu preciso ser reconhecida socialmente como uma mulher casada, que tem voz e que pode participar da vida em sociedade. Perfeito. E aí, isso me traz o nome do livro, né? Balada de Amor ao Vento. Uhum. Como que esse título dialoga, então, com essa história contada? Eu acho que a gente precisa lembrar que balada, né, uma palavra que nos remete à música, nos remete à canção. Quer dizer, balada é uma canção triste. Então, acho que balada também nos traz a ideia imediata de movimento, e é uma balada de amor ao vento, quer dizer, um amor que vai e vem, né? Que como um badalo vai e vem e se modifica e se transforma, um pouco pela ação do vento,
que é essa natureza participativa na história, essa natureza que interfere e que também pode me levar para lugares que eu não espero estar, né? O vento, quer dizer, quando eu me deixo levar pelo vento, eu não tenho exatamente um ponto de chegada. E acho que esse amor vivido entre esses dois personagens o tempo inteiro está meio indefinido. Afinal, vão ficar juntos, não vão? Vão fugir? Vão se manter numa relação clandestina, correndo todos os riscos de serem descobertos pelo grande rei da família Zúcula, lá do Inguila, marido oficial da Sarnau. Então isso é uma balada, né? Isso é o vento interferindo, trazendo e levando o sentimento das personagens. Perfeito, professor. Eu acho que uma última pergunta que eu queria te fazer é de que forma que a obra ela pode ser lida como uma denúncia e como memória coletiva? Uhum. Então, Paulina apresentou Moçambique para o mundo, né? A gente sabe que o Mia Couto é um grande autor moçambicano, conhecido internacionalmente, mas é um homem branco filho de portugueses. Paulina não. Paulina é uma mulher que nasceu em Maputo, no subúrbio, na periferia, uma mulher negra que aprendeu a ler e escrever em português numa escola, claro, cristã, que depois inclusive se dedicou a estudar linguística e que também, na sua própria existência, o tempo inteiro percebeu esse conflito / fusão entre todo o conhecimento trazido pelo colonizador e toda a tradição que sua existência exalava, revelava. Então esse livro traz essa apresentação, né? Esse livro propõe essa discussão. Respondi sua pergunta? Acho que respondeu sim, professor. Mandou muito bem. Então tá bom. Mas vamos lá, ó. Você já se inscreveu no canal do Ângulo Vestibulares? Se você não se inscreveu, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. E se você quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, um comentário, gostou do que a gente tá falando aqui, quer apoiar o nosso trabalho, comenta lá, beleza? E para esse mapa mental bem legal que tá rolando aqui na sua tela, ele vai ser compartilhado lá na comunidade do Instagram do Ângulo, que é o Ângulo Compartilha. Então vai lá, se você não se inscreveu, se inscreve e dá uma olhada nisso, beleza? Deixa eu falar mais uma coisinha, porque Manda agora lá. me lembrei que as palavras-chave da sua pergunta eram memória e denúncia. Eu acho que eu estava tentando explicar o quanto que esse livro é um registro de uma memória ancestral de Moçambique, trazendo todas essas tradições para serem discutidas, né, relativizadas, repensadas. Quer dizer, isso é um registro da memória. Um outro registro claro da memória é a linguagem. Você insistir em escrever palavras em Xangana, palavras em Ronga, trazer essa expressão popular usada oralmente para a literatura espalhada pelo mundo também é um exercício de memória muito enfático. E claro, a denúncia, né, eu acho que ela acontece não de uma forma militante, né? Eu não vou dizer para você que esse é um romance engajado, mas ao mesmo tempo é um romance que traz todas essas questões que explicitam as mazelas do país, sem oferecer exatamente soluções, mas acreditando, como eu já disse, que a única forma da gente estabelecer uma convivência viável é aceitando o que é inegável, a coexistência dessas tradições culturais naquele território. Perfeito, professor. E, bom, a gente recolheu algumas das perguntas que o pessoal fez lá no Instagram do Ângulo. E a gente separou duas principais perguntas. Uma, talvez você já tenha respondido, mas acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho. A primeira é do Fábio, que pergunta, né? Como que a autora utiliza o espaço físico para refletir os conflitos internos dos personagens? Acho ótima a pergunta, Fábio. Pensando que o espaço nesse livro é completamente simbólico. Ele nunca é apenas cenário, né? Então, cenas de encontro, de ruptura, em que a natureza participa, como eu disse, como, por exemplo, a primeira relação sexual entre a Sarnau e o Mivando, a natureza comenta aquilo com a sua ação, com o vento, a morte do rei Zúcula também, há uma série de avisos da natureza que fazem com que a comunidade se prepare. Então eu tenho a impressão que o espaço nesse livro precisa ser considerado como um participante ativo, e aí leia-se não apenas o espaço como natureza, mas também a casa
em que ela vive, a forma como os palácios são descritos, depois a vida em Mafalala, que é esse subúrbio, né, uma comunidade em Maputo muito pobre, também tem uma relação direta com o que está acontecendo dentro dessa Sarnau envelhecida, que de certa forma se sente fracassada por não ter conseguido viver a vida ao lado do seu grande amor como ela desejaria. Perfeito, professor. E a segunda é a pergunta da Mariana. Ela pergunta quais são os principais desafios enfrentados pelas figuras femininas no romance. Bom, essas mulheres estão tentando justamente lutar contra a invisibilidade, né? Acho que esse é um grande desafio. Um homem que tem 15 mulheres, naturalmente tende a torná-las invisíveis, silenciadas. Muitas delas são abandonadas, tendo o seu desejo, e eu estou falando aqui de desejo sexual, eu estou falando de desejo de informação, estou falando de desejo de ter um papel naquela sociedade desconsiderado. Esse desejo é desconsiderado. Então esse é um desafio. Fazer valer o seu desejo, se mostrar visível, não lutar contra o abandono, contra o silenciamento. Então podemos dizer que as mulheres estão também colocadas aqui, a priori, numa situação de opressão. E o livro traz essa tentativa, né? Faz esse exercício. Acho que tentativa não é justo com a Paulina, ela faz mais do que isso. Ela faz esse exercício constante, reiterado, com todos os outros livros que ela escreve, com a sua projeção na mídia internacional, de manter viva a cultura moçambicana ancestral, compreendendo como parte absolutamente fundamental de qualquer indivíduo, não só moçambicano, mas de todas as outras culturas que tiveram a participação tão efetiva da África, como é o nosso caso aqui no Brasil. Acho que é por isso que a gente está falando desse livro, né? É isso mesmo, professor. Olha, não sei vocês, espero que também, mas eu adorei essa conversa. Que bom! Sobre esse livro, essa autora que eu tenho tanto apreço. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Professor, dá um último tchauzinho pra galera, hein? Puxa, gente, a literatura pode fazer a gente descobrir cada coisa, se encantar com um mundo que a gente nem imagina que exista. Então, realmente, o que eu posso desejar é que você possa se cercar de livros e descobrir esse prazer de estar envolvido por todos esses personagens e todas essas formas diferentes de viver. Perfeito, professor. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê semana que vem aqui no canal do YouTube do Ângulo Vestibulares. E antes da gente ir, leiam literaturas africanas, sejam de língua portuguesa ou não, tem autores e autoras maravilhosos. Então é isso, a gente se vê. Tchau, tchau. Acabamos?